quero compartilhar uma mensagem hoje aqui, que tem como base o versículo que está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. E diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Curva a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós oramos e agradecemos a Ti no nome de Jesus. Papai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Temos certeza que hoje seremos cheios do Teu amor, a ponto de transbordar, Pai, para todas aquelas pessoas as quais talvez não possam estar aqui ouvir hoje, não possam ser alcançadas, talvez fisicamente, mas a ponto que a gente recebe esse amor. Temos certeza, Pai, que nós vamos orar, vamos agir na frente dessas pessoas, e esse amor vai alcançar a vida delas. No nome de Jesus nós oramos, Papai, que a palavra do Senhor venha entrar em nossos corações. Rejeitamos, repreendemos agora qualquer espírito contrário àquilo que o Senhor quer fazer, quer falar nessa noite. No nome de Jesus nós agradecemos e louvamos a Ti, Senhor Deus. Amém. Amém. Aplauda mais uma vez a Jesus nessa noite. Amém. Gente, estou muito feliz em poder compartilhar aqui essa palavra. E como a gente acabou de ler nesse versículo, nós vamos falar do amor de Deus. Amém? Mas é muito complexo falar do amor de Deus. O amor de Deus é gigante, é tremendo, é maravilhoso. E eu queria compartilhar aqui uma história antes de a gente mergulhar de vez nessa mensagem. Amém? E a história que eu quero compartilhar é de uma jornalista que, ao chegar no seu trabalho certo dia, ela se deparou com uma manchete. E essa manchete mostrava assim várias placas que foram espalhadas pela cidade. E nessas placas estava escrito: eu te amo. E essa jornalista, muito curiosa, ficou intrigada com aquilo. No próximo dia, no dia seguinte, ela chegou no seu trabalho também, uma outra manchete, mas bem parecida, dizendo que várias placas tinham sido espalhadas pela cidade, mas agora essas placas tinham uma data e hora e também o nome de um parque. Ela ficou muito curiosa com aquilo que estava acontecendo, Eu acredito que aqui só os homens são curiosos, as mulheres não são curiosas, Em nome de Jesus. Mas o que aconteceu? Essa mulher foi no dia e na hora que estavam lá naquela placa, ela foi naquele parque. E, para surpresa dela, ela chegou lá, aquele parque estava cheio de gente, tinha muita gente mesmo. E ela chegou, foi meio que passando ali no meio da galera, e na hora que ela chegou no centro do parque, ela se deparou com essa cena. Claro que não era eu, minha princesa já está por aí em algum lugar, mas ela estava assim, e tinha um cara assim, com uma aliança, e um buquê de flor, e era o pedido de casamento do namorado dela para ela, Diga uau! É muito top, sabe? Eu estava meditando nessa história de novo, falei, é muito legal, Se eu pudesse pedir de novo em casamento, talvez eu fizesse algo parecido, mas minha esposa não é jornalista e tal, então não sei o que eu ia fazer. Mas enfim, eu achei muito bacana, e uma coisa assim, me chamou mais a atenção. Esse cara conhecia muito bem essa namorada, que se tornou noiva. Ele conhecia ela muito bem, para ter a certeza que ela ia ficar curiosa o suficiente para ir lá naquele dia. Amém? Vocês estão comigo? Por isso hoje, falando desse amor, que é um pouquinho, do que o homem pode fazer relacionado ao amor. Mas e Deus, Assim como esse cara conhecia e se relacionava com essa pessoa, eu quero falar hoje sobre o tema conhecendo o amor de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. E para falar desse tema, eu vou falar alguns pontos aqui. Espero que vocês me acompanhem e eu consiga falar o que Deus quer falar nessa noite. Amém? Amor completo é o primeiro ponto para a gente falar do amor de Deus. E nesse ponto do amor completo,
vamos ler Gênesis 1:1, diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui nesse primeiro versículo da Bíblia inteira, eu chamo a atenção para a palavra Deus, que aqui, voltando no original, no hebraico, ela é Elohim, que é uma palavra no plural. Mas se a gente for ver, a palavra no singular de Elohim é Elohá. São algumas das palavras que no hebraico são usadas para definir Deus. A Thay já deu risada ali porque é o nome dele lá. Amém? Mas isso nos prova e nos mostra que o nosso Deus estava completo naquele primeiro versículo da Bíblia. Ele não estava sozinho, pois é uma palavra no plural. E olha só o que diz ali em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente vê, façamos a nossa, conforme a nossa, né? Então são palavras também no plural. Mais um versículo que nos mostra que durante a sua principal criação, que foi o homem, Deus estava completo. Um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que é 3 em 1. A Trindade se revela na própria criação. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Ainda assim, a gente lê em João 1, do 1 ao 3, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então esse é o primeiro ponto, o amor completo de Deus. Por quê? Até uma coisa que chama a atenção, minha mãe falou que eu tinha que tomar água. Ela falou, sempre coloca um copo de água lá e ele termina vazio. Um beijo, mãe. Por que completo? O número 3 na Bíblia, que é o 3 da Trindade, né? Os 3, ele fala de plenitude, do completo de Deus. E é justamente aí que eu quero pegar. Deus estava completo para criar aquilo que era mais importante para Ele. Então isso nos aponta para esse amor completo. Agora, passando daí, só para a gente fazer um pano de fundo da nossa criação, eu quero ir para o segundo ponto. Então o primeiro ponto foi o amor completo. O segundo ponto, um amor com propósito. Continuando ali em Gênesis 1:26, ele diz: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então o homem, ele foi criado para dominar. É um dos propósitos com que Deus foi criado, que a gente não pode descartar. Está escrito aqui: domine ele sobre, né? A gente vê em Isaías 43 também que fomos criados para a glória de Deus. Mas eu quero pegar aqui nesse ponto, por quê? Porque de tudo que o homem tem que dominar, sobre tudo que Deus criou, a coisa que temos mais dificuldade de dominar, o que é? Ele mesmo. Também somos criatura. E antes de dominar sobre as coisas que Deus criou, nós precisamos dominar o mais difícil de dominar, um cara chamado eu. Então, muitas vezes não temos olhado para os nossos desejos, para onde os nossos olhos têm apontado, para quem nós temos emprestado nossos ouvidos, ou o que a nossa boca tem falado. E essa é a primeira coisa que nós devemos dominar antes de dominar sobre aquilo que Deus criou. Mas qual é a dificuldade talvez que temos encontrado em ter esse domínio sobre nós? Talvez porque às vezes a gente se esquece do que fala a primeira parte, voltando lá no Gênesis 1:26. Façamos
Na primeira parte do Gênesis 1:26 diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. O homem semelhante a Deus. Agora pense, olha os atributos de Deus, Salmos 86:15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então agora a gente vê que se formos a semelhança de Deus, a gente, pelo menos, não precisamos ser igual, mas pelo menos devemos ser parecido com Deus nesses atributos que eu acabei de ler. E quero dar o destaque aqui para rico em amor, porque é sobre o amor que nós estamos falando. E às vezes a gente tem tentado fazer tantas coisas, exercer tantas coisas no ministério, por exemplo, ou fazer muitas outras coisas, e a gente está ali pela força do nosso braço. E muitas vezes, esse rico em amor, que é uma das coisas que nós fomos criados para ser parecidos, pelo menos com Deus, a gente tem deixado de lado. Olha o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E aqui eu quero pegar nesse ponto, como tem sido vivermos esse amor uns aos outros. O amor dentro da igreja, entre os irmãos, como nós temos amado uns aos outros aqui dentro. Será que nós temos olhado para o nosso irmão com esse nível de amor que pelo menos seja parecido com Deus? Às vezes estamos aqui do lado do nosso irmão. Estou aqui, eu conheço o Carlos, eu sei como o Carlos me cumprimenta, eu sei como o Carlos ri. Eu sei, a gente já caminhou tempo junto na célula, eu conheço o Carlos. E assim tantos outros aqui dentro devem se conhecer também. E você está sempre relacionando com ele, o cara está ali, tal. Um dia, ele chega e te cumprimenta de uma maneira diferente, talvez cabisbaixo. Será que o seu nível de amor permite que você seja sensível a essa situação, a ponto de perguntar: Carlos, aconteceu alguma coisa? Mas se importando mesmo com o seu irmão, o que está passando? Talvez o filho dele ficou doente, talvez ele está com um problema no trabalho, alguma dificuldade que você pode ajudar. Mas muitas vezes temos negligenciado, às vezes por não perceber, por não estar sensível à situação, ou às vezes, mais triste ainda, por perceber e fazer vista grossa. Muitas vezes a gente tem olhado para o nosso irmão dentro da igreja mesmo, e não tem se importado com o depois, como que ele sai daqui, para onde ele vai, o que ele tem feito. Às vezes o irmão está ali, já faz tempo, esperando um Uber, e eu posso dar uma carona, mas eu prefiro passar direto e fazer de conta que nem vi. São atitudes, pequenas atitudes, que demonstram o nível do nosso amor, uns com os outros, como a gente acabou de ler. Agora, isso eu falei aqui dentro da nossa igreja, dentro da igreja, não só da nossa, mas entre irmãos. Agora vamos falar, se eu pensar do amor, do nosso amor com aqueles que estão lá fora, que talvez não conhecem aquilo que a gente conhece aqui dentro. Como nós temos lidado com esse amor ao próximo? Sabe como? Às vezes o que a gente faz? A gente olha para o cara lá fora e pensa assim, a gente pega tudo que a gente já sabe e olha para o cara e bota a régua lá em cima, né? E a gente começa a julgar, ao invés de amar. E isso é muito triste. Não é esse olhar que Jesus teria na vida das pessoas.
E sabe, irmãos, eu estou falando isso porque aqui está um cara que talvez só esteja aqui hoje por conta desse tipo de amor. Quando eu conheci a Pri, eu bebia com força, irmão. E a gente, ali, depois de um tempo, ela me convidou, eu ia almoçar na casa dos avós dela. Uma família cristã, né? Família da minha sogra ali, toda cristã. E aí ali eu fui, e por muitas vezes, eu passava no mercado, comprava minha cerveja e levava lá, sabe? E daí eu levava, colocava ali em cima da mesa, daqui um pouco era hora de orar para comer, eu botava embaixo da mesa, aí daqui um pouco tirava de novo, né? Enchia a geladeira. Misericórdia, irmãos. Quanta coisa ali eu fiz que hoje eu me envergonho. Mas o ponto é que em nenhum momento houve um olhar de julgamento, ou alguém falou alguma coisa para mim. E depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu pude entender que aquela família verdadeiramente me amou. Depois também eu soube que a avó dela me disse que desde a primeira vez que eu fui lá, no outro dia ela já estava de manhã, de joelhos, orando por mim, pela minha vida, pela vida da Pri. Sabe? Isso é o tipo de coisa que mexe comigo, porque Deus não se importou de onde eu estava, mas mesmo assim Ele me colocou num lugar para eu ser amado. Talvez Deus está colocando pessoas na nossa vida hoje, para a gente fazer a mesma coisa e amar essas pessoas. E se a gente não estiver sensível ao amor de Deus, dessa forma, talvez a gente faça da pior maneira, coloca a régua lá em cima, e ao invés de amar, a gente julga essas pessoas. Por isso é importante que a gente entenda, antes de dominar, antes de sair fazendo um monte de coisa e buscando aqueles propósitos mais claros. Eu fui criado para a glória de Deus, eu fui criado para dominar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas primeiro lembre, você é semelhança de Deus. Lembre de agir conforme tal. No mínimo, busque e persista em buscar e persiga ser parecido com Ele. Nesse caso, em amor. Amém? Estava até contando aqui, né, hoje ainda. Ontem eu preparei essa mensagem, né? E daí ontem eu fui muito já treinado por Deus nessa área, porque daí ontem foi aniversário da minha esposa, e daí eu estava contando de manhã. A gente reuniu ali em família à noite, daí estava ali minha sogra, meu cunhado. Veja só como que eu comecei, sogra e cunhado, só aí a paciência e o domínio próprio já tem que estar no nível, né, top. Aí, brincadeira, eu amo eles, né, são bênção na minha vida. Mas a gente estava ali, e aí a questão são as crianças, né? Para mim é uma área que eu tenho que crescer muito nessa área ainda, né? Porque quando o filho da gente não faz aquilo que a gente pede para fazer, irmãos, aí parece que o amor, né, a gente vai embora, a gente, né, olha, Deus estava me treinando, eu consegui entender ali, Deus falando comigo, olha, você vai falar sobre isso amanhã, então precisa passar pela prova prática aqui, né, igual para dirigir, amém? Então, eu creio, né, que nós estamos todos em crescimento, em construção até o dia de Cristo Jesus, amém? Amém? Então vamos relembrar lá, o primeiro ponto, amor completo. O segundo ponto, foi esse que eu acabei de falar, um amor com propósito. Você foi criado para dominar, mas antes disso, a semelhança, conforme semelhança de Deus, amém? Terceiro ponto, um amor justo. Olha só, Deus, um Deus de amor, mas também um Deus justo. E pense num juiz justo, que não erra, irmãos. Então, veja só, padrão de obediência foi estabelecido. Gênesis 2, 16 a 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
Então o padrão estava ali: coma de tudo, mas não coma dessa. A desobediência. Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que da árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, já fica uma lição para nós. Ela errou, ela foi desobediente e ao mesmo tempo já influenciou alguém que estava próximo dela. A nossa desobediência hoje acontece da mesma forma, uma atitude em desobediência. Ela não vai trazer danos e consequências apenas para a gente, mas certamente ela vai influenciar uma ou mais pessoas que são mais próximas de você. Isso é muito forte. Creio que tem vários pais de famílias aqui, pais de família, e eu hoje tenho essa responsabilidade de pai de família, de verdade. Tudo que eu faço, meu filho repete. É incrível. E eu penso muito, muito, muito mais nas coisas que eu faço hoje, por conta dele. E a consequência? Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então o homem, ele começa a se afastar do Senhor. Por quê? Porque fez errado, porque desobedeceu, e lá no padrão de desobediência diz: certamente morrerá. E essa morte espiritual, o pecado entrou, separou, o homem deixou de ter comunhão com Deus, por conta da desobediência. Mas Deus, em seu infinito amor, em nenhum momento, mesmo tudo isso acontecendo, Ele deixa de nos amar. E de volta, é impossível não fazer um paralelo com a paternidade. A gente tem o nosso filho, e a gente não deixa ele ficar fazendo tudo, nem por isso a gente deixa de amar ele. A gente estabelece um padrão de obediência, e quando ele desobedece, tem sérias consequências. Às vezes é corrigido, às vezes perde o direito. Lá em casa, às vezes perder o direito da bateria é pior do que ser corrigido. Mas tem que haver, e é por amor. Por quê? Porque a gente não quer que mais cedo ou mais tarde outras pessoas precisem corrigir. A gente não quer que mais cedo ou mais tarde o rumo da vida dos nossos filhos se torne um outro rumo, diferente daquilo que a gente sonhou e planejou para eles. Porque a gente vai olhar lá atrás e vai ver: eu não estabeleci um padrão de obediência, o erro foi meu. Deus nos estabeleceu um padrão, e foi por amor. Amém? Então esse foi o terceiro ponto. O primeiro ponto foi amor completo. O segundo ponto, amor com propósito. O terceiro ponto, um amor justo. E agora, o quarto ponto, amor que persiste. E olha só, antes de eu ler até esse quarto ponto, tem uma frase do pastor Melvin Huber que me chamou muito a atenção. E a frase diz assim: Deus é amor, mas também é santo e justo. Só poderia perdoar e restaurar essa comunhão após ser pago o pecado. Então esse Deus justo, Ele quer voltar a ter relacionamento com a sua criação, com o homem. Mas algo precisa ser feito. E aí, a gente vê aqui no quarto ponto um amor que persiste. A questão das alianças que Deus fez com a humanidade. E aqui eu quero trazer para vocês, se for também uma dúvida sua, para mim foi uma dúvida. Até alguns anos atrás, porque eu ficava pensando assim: mas Deus, um Deus tão poderoso, né? Como assim tantas alianças? Parece que Deus, Ele fez uma aliança, daí Ele se frustra, né? Porque não deu certo, daí Ele tem que fazer outra e tal. Eu fiquei preocupado com isso, né? E daí eu fui atrás disso, falei:
Não, Deus não é esse Deus. Tem algo aí, né? E daí, eu vi aqui Jó 42:2, por exemplo. Diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus não se frustra. A gente chega à conclusão, então, que nenhuma, as alianças que Deus fez com a humanidade não foram tentativas frustradas de restabelecer a comunhão com o homem, mas que sim, podem ser consideradas passos de um namoro entre Deus e a humanidade, até que se fosse consumado na última etapa, que foi a aliança eterna com Jesus. Amém? Então aí, eu olho para algumas alianças, e aqui eu vou citar as 6 alianças antes de a gente encerrar. Então a primeira aliança é a aliança edênica, que foi feita lá no Jardim do Éden, quando o homem tomou a decisão de não continuar lá. Ele desobedeceu. Depois disso, a aliança adâmica, que foi a aliança quando Deus, ali naquele momento que Adão desobedeceu, e Deus, ele está falando sobre a sentença após a desobediência, e ele fala que a descendência da mulher, a serpente, ia ferir o calcanhar, mas a descendência da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Amém? É a primeira vez que o evangelho é citado, mesmo que de forma suprimida, mesmo de forma escondida ali, né? Ele é citado ali, o evangelho, é o que a gente conhece como proto-evangelho. E essa é a segunda aliança. A terceira, a aliança noaica. Então a aliança com Noé, né? A perversidade aumentou no meio do povo, entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, como diz na palavra, e Deus achou Noé, um homem íntimo dele, para que através dele a humanidade pudesse continuar. Houve juízo sobre todo o resto através do dilúvio. Aí a quarta aliança, a aliança abraâmica com Abraão, aonde Deus fez várias promessas para Abraão. A partir de Gênesis 15 a gente pode ver, ele fala para Abraão ali: sai da sua terra, da sua parentela, e daí ele fala: os seus descendentes serão numerosos, olhe para a estrela, olhe para a areia, é assim que vai ser, né? E que ele seria pai de multidões e tudo mais. E essas promessas que Deus fez, tem alguns estudos que falam até que do convênio abraâmico, né? Porque são tantas promessas, ficaram para todos os seus descendentes. E essa é uma aliança perpétua, que depois dela veio a aliança com Moisés, baseado em leis, né? Que também o povo acabou transgredindo essas leis. E depois vem a aliança davídica, que foi a aliança que figurou para a vinda do Messias. Essa aliança onde até o profeta Samuel, lá em 2 Samuel, diz que o trono jamais sairia da descendência da casa de Davi. Então tudo isso foram passos onde Deus nos deu a oportunidade, deu à humanidade a oportunidade de ir conhecendo mais dele. Em todo esse tempo, nenhum momento, Deus desistiu de sua criação. E estamos nós aqui. Tudo que o Senhor fez até aqui, Ele não precisava ter compartilhado com o homem. Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor, soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano ao seu servo, os profetas. Ele não precisaria, mas Deus faz questão de revelar os seus planos ao homem. Tudo que ele vai fazer, ele conversa com o homem. A gente vê Deus conversando com Abraão, conversando com os profetas, conversando com Davi, através do profeta Samuel. Esse é o amor de Deus. Um Deus que não desiste. Amém?
Esse foi o quarto ponto. Então vamos relembrar. Primeiro ponto, um amor completo. Segundo ponto, um amor com propósito. Terceiro ponto, um amor justo. E o quarto ponto, um amor que persiste. Agora, para a gente terminar, o quinto ponto, amor eterno. A gente viu 6 alianças, e aí agora vem a 7ª, e aqui, o amor de Deus é nos revelado de forma sobrenatural. Jeremias 31:33 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O profeta Jeremias está apontando aqui já para a aliança que viria. E essa aliança é a aliança eterna em Jesus Cristo. É a 7ª aliança. Uma aliança onde é acessível a todos, todos têm comunhão, é uma aliança eterna e incondicional. Não importa o que eu e você faça, nós não vamos conseguir mudar a realidade, que Deus nos ama e Ele não abre mão disso. Eu queria passar um vídeo, antes de terminar. O terremoto de 6,9 graus na escala aberta de Richter teve o epicentro perto de Leninakan, na República Soviética da Armênia. A cidade de Spitak foi totalmente arrasada. Leninakan e Kirovakan ficaram parcialmente destruídas. O número total de mortos pode chegar a 100 mil. Spitak está em ruínas. Todos os grandes edifícios de Leninakan e Kirovakan desabaram. Os bombeiros lutam desesperadamente para apagar os focos de incêndio que surgem por todo lado. Milhares de pessoas podem estar enterradas vivas debaixo das ruínas. 50 crianças foram soterradas por uma escola que caiu. Os parentes caminhavam desolados no meio dos destroços. Para eles agora só resta chorar. Aconteceu no dia 7 de dezembro de 1988, na Armênia. Essa situação dessa cidade, mas aqui eram confirmados, nesse momento eles falaram quase 100 mil, mas foi confirmado nos primeiros segundos pós-terremoto, 25 mil mortes. Nesse momento, um pai desesperado, que trabalhava na cidade vizinha, ele voltou para essa cidade, porque naquela manhã, ele tinha deixado seu filho, de 4 anos de idade, na escolinha, antes de ir para o trabalho. E ele voltou desesperado naquela estrada, dirigiu até a escolinha onde ele tinha deixado o filho. E lá ele encontrou um monte de amontoado de pedra. E esse pai, que claro, amava o seu filho, e ele lembrou do seu relacionamento com o seu filho e de uma frase que ele sempre dizia: não importa o que aconteça, eu sempre estarei ao seu lado. E esse homem chegou ali, ele percebeu que as equipes de resgate no local já estavam desistindo, já tinham desistido, porque eram poucas, até mesmo o resgate, muitas pessoas morreram, então não tinha resgate. E estava precário ali a coisa, e esse homem foi para cima daquela construção, daquela ruína, na verdade, de construção que existia ali. E enfrentando todas as adversidades, esse homem entrou no meio dos entulhos, ele foi seguindo, como se ele lembrasse ali o caminho até deixar o filho dele na sala de aula. E quando ele chegou na onde ele entendeu que seria a porta da sala de aula, ele começou a tirar tudo.
e começou a cavar e começou a tirar as coisas. E aí todo mundo ali, além de tudo que ele tinha que enfrentar, eu estou falando de uma região próxima à Rússia, em dezembro é inverno na Europa, essa região diz que pode nessa época do ano chegar a menos 35 graus, e esse homem começa a cavar, e ele começa a cavar, e as pessoas olhando e dizendo, esquece, a gente entende a sua dor, a gente entende, mas a probabilidade de ter alguém com vida aí é quase zero, não tem mais ninguém aí. E esse homem começa, são 2 horas, 8 horas, 16 horas, tirando entulho, e gritando incessantemente o nome do filho dele, Armand, e ele tira mais ali, e são 24 horas já, no frente, ali tirando, daqui um pouco, são 36 horas, e o homem não para, ele não cansa. Quando na 38ª hora, 38 horas depois, ele ouve algumas vozes, e ele grita de novo, Armand. Seu filho responde lá de dentro, estou aqui, papai, e comigo tem mais 14 crianças. Eles estavam um pouco preocupados, mas eu disse para eles, fiquem tranquilos, que daqui a um pouco meu pai vai chegar para nos salvar. Isso é uma história real, irmãos. Um homem fez isso. Quantos são pais aqui hoje? Eu sei o que passou pela sua cabeça. Agora, tem uma notícia para te dar. Talvez na sua vida, não sei como você chegou aqui hoje, não sei qual terremoto bateu aí, balançou, ou qual escombro está sobre qual área da sua vida. Uma coisa eu sei, um dia o pecado fez com que o mundo inteiro sofresse esse terremoto e cobriu de entulho o mundo inteiro. Mas nós também temos alguém que disse algo para nós. O nosso Pai Celestial, Ele disse bem assim, ó: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Independente de qual escombro estiver aí na sua vida, assim como aquele menininho aguentou e segurou até o final, Deus quer falar para você hoje: não desiste, porque eu estou com você, e não importa qual entulho tiver aí dentro, eu vou te alcançar e vou te pegar pela mão. Romanos 38:39 diz assim, ó: pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muitas coisas podem tentar nos separar do amor de Deus, mas elas jamais vão conseguir. E sabe uma coisa incrível, irmãos? No livro Louco Amor, do Francis Chan, teve uma coisa que me intrigou muito. Olha o que ele diz lá: Jesus não precisa de nós, Ele não precisa nos amar, seu ser é completo, perfeito e distinto da humanidade. Ele não precisa de mim ou de você. Ainda assim, Jesus nos quer. Não é à toa que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para te dizer:
eu te quero. Para te dizer, eu te comprei por um alto preço. A comunhão foi quebrada um dia, mas Jesus veio, morreu no nosso lugar. Nós fomos comprados por alto preço e pertencemos a Ele. Hoje nós conhecemos um pouco mais do que é o amor de Deus, mas eu tenho certeza que nós não queremos só conhecer, nós queremos sim desfrutar desse amor. A Bíblia fala que o ladrão veio não só para matar, roubar ou destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós precisamos desfrutar disso aqui, e é isso que Jesus quer para a sua vida. Todos esses escombros, todas essas coisas que aconteceram, tudo bem, ok, já passou, porque hoje você entende que você é amado dele, você conhece esse amor, que não desistiu da sua vida. Assim como aquele pai desesperado gritava o nome do seu filho, o que você está ouvindo aqui hoje é Jesus gritando o seu nome. Quero pedir para a igreja ficar de pé.